Aleluia, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite, dê uma glória bem forte. Nessa noite, vocês que já entraram aqui por essas portas, eu não sei qual o pedido, eu não sei qual a necessidade, mas nessa noite você possa apresentar a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho ao Senhor, porque o homem não pode fazer nada, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tudo pode fazer por mim e por você. Aproveitar que os irmãos já estão sobre os seus pés, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos encontram, eu já quero estar agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, ao nosso pastor William, mais uma vez por esse convite, por estar aqui, a essa igreja, a qual eu amo, muitos irmãos aqui. Estou vendo aqui alguns rostos novos aqui, graças a Deus. Trago um abraço do meu pastor Giovanni aqui, vem debaixo da graça do nosso pastor aqui, graças a Deus. Para os irmãos também que já conhecem, a minha esposa não pôde estar aqui hoje, já está grávida de 9 meses, já sentindo algumas contrações já, ficou em casa, mas Deus está cuidando, está comigo aqui a tia dela, para mim é como uma sogra, como uma mãe, tem cuidado de nós, veio lá do Maranhão para estar cuidando aqui também. E agradeço a Deus pelo cuidado que Deus tem tido por mim, pela minha vida, pela minha família, por tudo. É o Senhor que tem nos sustentado e tem nos fortalecido. Quero já estar aproveitando, todos encontraram? Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, ao qual a palavra. Quero também estar aproveitando, e o pastor Evaldo, quando trouxe aqui a palavra, é confirmação de Deus, e Deus vai estar continuando também, quando ele abriu também, lá falando sobre José, a qual nós vamos estar também dando continuidade nessa mesma palavra a qual Deus me deu aqui nessa noite. É só o Espírito Santo de Deus confirmando na casa, né? Capítulo 3, versículo 1 de Êxodo, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3: Moisés disse: Agora me virarei para lá, e virei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que a virava para lá a ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Somente o versículo 5: E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos, ou em outra tradução, as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Só até aí, podeis assentar dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu tive esse convite de estar aqui ministrando a palavra, eu pedi uma palavra para Deus. E Deus me deu esta palavra. Perguntei por quê, mas hoje nós sabemos que é culto de cura e libertação. E aqui nós podemos observar que o livro de Êxodo, ele fala sobre a libertação. Êxodo, ele significa a libertação do povo cativo no Egito e a saída, né? A libertação e a saída. Mas como falar de Moisés e como falar desse povo que estava escravo, esse povo que estava cativo no Egito? Nós vamos voltar só mais um pouquinho, lá no início, lá no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 5, o Gênesis onde fala que é o início, é a criação de tudo e a criação de todas as coisas, o Bereshit falado, né? E o livro de Êxodo, como já falei, que é a libertação e a saída do povo. Então, voltando no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer que José, filho de Jacó, o grande Israel, ele teve um sonho, e a palavra do Senhor diz que ele, tendo um sonho, ele conta o sonho aos seus irmãos, e a palavra do Senhor diz que eles se irritavam ainda mais. Por que eles se irritavam? Porque a palavra do Senhor diz que José, ele era o filho da velhice de Jacó, e a palavra do Senhor diz que José, ele tinha uma túnica de várias cores. Mas a palavra do Senhor ela não nos relata, mas em outros estudos, a palavra do Senhor ela vem nos relatando, em outros estudos vem nos relatando que eles não tinham inveja de José só por causa da túnica colorida, porque todos os outros irmãos de José, eles também tinham túnica, mas a túnica dos outros irmãos deles, ela vinha somente até o cotovelo, e a túnica de José, não só porque ela é colorida, mas ela vinha até aqui, até o punho.
Então, por que que eles invejavam e por que que eles se irritavam? É porque a túnica deles era mais curta e a túnica de José era mais comprida. Então aquilo que é mais comprido, ela ocupa mais espaço. Então, queridos irmãos, que nós possamos entender, se você estiver incomodando alguém no trabalho, na casa, porque José ele não estava incomodando ninguém em outro lugar, era dentro da sua própria casa. Então, se você está incomodando alguém, é porque você está ocupando o espaço dele, é porque você está crescendo. Então não se preocupe quando alguém está se incomodando com você, se alguém está invejando de você, é porque você está crescendo e é o próprio Deus que está te levantando, e Deus ele tem um propósito nisso. Então nós observamos que José, ele tem um sonho e ele conta a seus irmãos e a seus pais, e ele diz que ele no campo, formando os molhos, os feixes, ele diz que ele teve uma visão em que o seu feixe se levantava e os outros feixes se rodeavam ao redor dele. E eles disseram: será que tu estás querendo dizer que vais reinar sobre nós? E a palavra do Senhor diz que ele sonhou mais ainda, que ele via o sol, a lua e 11 estrelas. E eles observaram assim: mas José, seu pai, disse: mas você está querendo dizer que nós vamos, você vai reinar sobre nós e nós vamos obedecer a você? Então a gente já observa. Por que eu estou voltando? Para que nós possamos entender. Porque eu posso chegar aqui e dizer: Deus levantou Moisés e libertou aquele povo cativo do Egito. Mas quem foi Moisés? Como surgiu Moisés? Como que esse povo foi parar escravo e cativo no Egito? Então eu estou voltando aqui só um pouco para que os irmãos possam entender como foi parar no Egito, como eles foram parar cativo no Egito, como foi levantado Moisés, para que os irmãos possam entender a história, porque é o contexto para que os irmãos possam entender verdadeiramente a palavra. Então nós observamos que ali os irmãos de José começaram a se irritar e começaram a observar: o que é que nós vamos fazer com José? Porque José, pelo que José está falando, ele vai se levantar sobre nós e vai reinar sobre nós, e nós não vamos aceitar isso. E os irmãos se reuniram e disseram: vamos tirar a vida de José, quando José estiver no campo, vamos tirar a vida de José. E o seu irmão mais velho, se não me falha da memória, Rubem, ele ouvindo aquilo ali, ele não aceitou que tirassem a vida, que derramasse sangue. Mas a palavra do Senhor diz que eles colocaram José dentro de um calabouço, dentro de um buraco. E a palavra do Senhor diz que eles, observando ele ali dentro daquele buraco, dentro daquele calabouço ali, a palavra do Senhor diz que eles não se contentaram com aquilo ali e passaram os ismaelitas por ali, e eles chamaram ele e venderam ele. E dali ele vendido aos ismaelitas, eles foram até o Egito. E a palavra do Senhor nos afirma que lá no Egito, eles venderam ele a Potifar. E daí dá seguimento à história. A palavra do Senhor diz que eles vendendo José a Potifar, José ele foi ser escravo ali na casa de Potifar, porque Potifar era o homem de confiança de Faraó. E a palavra do Senhor diz que ele sendo escravo ali de Potifar, a palavra do Senhor diz que passando alguns dias lá, a mulher de Potifar, eu creio que ali não foi só uma vez, ali a gente pode observar que foram várias tentativas ali, e a mulher de Potifar, com certeza José era um homem atraente, era um homem formoso, e a mulher de Potifar começou a se atrair por José. E a palavra do Senhor diz que um certo dia, ela tentando alguma coisa com José, e ela não conseguiu, e quando José foi saindo, ela pegou pela capa dele e foi falar que José tinha assediado ela, fazendo algo do tipo. E a palavra do Senhor diz que ali eles pegaram José e prenderam José. Então a gente observa que José ele foi colocado no buraco, José ele foi vendido para os ismaelitas, os ismaelitas venderam ele para Potifar, de lá ele foi trabalhar, foi ser escravizado dentro da casa de Potifar, de lá ele foi preso. E ele lá preso, a palavra do Senhor diz que ele se encontra lá com o mordomo e o copeiro da casa de Faraó. E a palavra do Senhor diz que um certo dia eles tiveram um sonho, e eles contaram esse sonho para José. E José disse: o sonho é: padeiro, quando tu sair daqui, tu vai ser enforcado. E tu, copeiro, quando tu sair daqui, tu vai ser restituído novamente ao teu lugar. E a palavra do Senhor diz que certo tempo eles saindo de lá da prisão, o copeiro e o padeiro. O padeiro morreu enforcado e o copeiro foi restituído ao seu lugar. E José disse para eles: e quando saíres daqui, lembre de mim.
E a palavra do Senhor diz que eles passaram-se os anos e nada do copeiro se lembrar dele. Mas a palavra do Senhor diz que passando-se 3 anos, Faraó ele tem um sonho e manda chamar os magos, todos os adivinhas lá, e contou o sonho. E ninguém conseguiu interpretar. Mas olha só o propósito de Deus. Aí o copeiro foi lá e lembrou e disse: ah, meu senhor, eu lembrei que quando eu estava lá eu tive um sonho, eu e o padeiro, e José, ele interpretou, e quando nós saímos se cumpriu. E aí Faraó disse: manda chamar. Com certeza mandaram tomar banho, cortar os cabelos, tirar a barba, colocar uma veste decente, e chamaram até e colocaram diante de Faraó. E Faraó contou os seus sonhos, e ele disse: as 7 vacas gordas serão 7 anos de bonança sobre a terra, e as 7 vacas magras serão 7 anos de escassez. Ou seja, as vacas magras engolindo as vacas gordas. Ou seja, tudo aquilo que eles iam colher durante 7 anos, os 7 anos de escassez ia devorar tudo sobre a terra. E a palavra do Senhor diz que Faraó, ele pega o anel e coloca no dedo de José e diz: a partir de hoje tu serás governador do Egito. Queridos irmãos, tudo tem um propósito. Eu vou chegar lá até onde a gente leu, mas a gente está só voltando um pouquinho para poder entender. E a palavra do Senhor diz que a partir daí José se tornou governador do Egito. E José se tornando governador do Egito, a palavra do Senhor diz que José ele foi muito inteligente. Durante os 7 anos de bonança, onde poderiam produzir, onde poderiam colher, eles foram armazenando, foram guardando, foram armazenando. E foram 7 anos de bonanças ali no Egito. E os outros lugares foram colhendo e foram comendo, foram colhendo e foram se alimentando. E a palavra do Senhor diz que passando os 7 anos, chegaram os 7 anos de escassez. Aí começou a dificuldade e o povo começou a procurar alimento e só tinha lá no Egito. E a palavra do Senhor diz que um certo dia os irmãos de José, os filhos de Jacó, sentiram necessidade de alimento e Jacó disse: só no Egito que tem. Peguem dinheiro, peguem animais e vão lá comprar. E a palavra do Senhor diz que José, quando ele olha, ele reconhece os seus irmãos. E a palavra do Senhor diz que primeiramente ele pega um dos seus irmãos, o mais novo, o Benjamim, e deixa sobre cativo. E para resumir mais a história, a palavra do Senhor diz que ele reconhece, manda o alimento, não quer o dinheiro deles, e daí ele fala com o Faraó e pediu que se ele poderia trazer a sua família, os seus pais e os seus irmãos para morar lá no Egito, porque toda a terra, todo mundo sentia necessidade, escassez de alimento, e ninguém tinha, somente no Egito, porque José se tornou governador, e José foi muito inteligente e começou a guardar os alimentos, o trigo, os grãos, tudo, e ele tinha para vender. E a palavra do Senhor diz que o Egito se tornou uma grande potência, se tornou muito riquíssimo, porque eles tinham muito alimento, e todo mundo, as pessoas até tinham dinheiro, mas tinham que comprar no Egito, porque somente eles tinham. Então a palavra do Senhor diz que José foi e trouxe toda a sua família. Era em torno de, parece que 75 pessoas, seu pai, seus irmãos, ou já os filhos dos seus irmãos já, e trouxe para o Egito. E a palavra do Senhor diz que ali no Egito o seu pai morreu, ele morreu, seus irmãos morreram. E a palavra do Senhor nos diz que aquele povo, aquela sua família, eles ficaram lá no Egito. Mas após a morte deles lá no Egito, se levantou um novo rei. E o rei era de lá, do próprio Egito. E esse novo rei, ele era de dura servidão. E a palavra do Senhor disse que ele observando lá, e aí o povo já começou a se tornar, o povo de Israel, o povo de José de Israel, já começou a se tornar a escravo, a trabalhar, porque eles necessitavam, eles precisavam trabalhar para sobreviver. E a palavra do Senhor diz que mesmo esse povo trabalhando, era escravizado, mas a palavra do Senhor disse que eles se multiplicavam, era grande o número que eles se multiplicavam, que eles cresciam, que as famílias iam aumentando.
dizendo. E esse novo rei que se levantou, ele disse: como fazer para parar esse povo? Porque quando vinha as guerras de outras nações, outros povos, pode ser que eles se levantem contra nós também e podem nos derrotar. E ele ficou observando: o que fazemos para deter esse povo? Vamos dar mais trabalho, vamos dar para parar esse povo. E nada, e o povo crescia, o povo se multiplicava. E ele disse: vou fazer o seguinte: quando as mulheres hebreias elas forem ter criança, as parteiras, quando for menino homem, elas vão matar. Mandou chamar, mas mesmo assim, mesmo pelo temor que as mulheres, as parteiras, elas tinham a Deus, elas não permitiam de matar as crianças. E aí ele começou a observar as crianças, os meninos homens nascendo do mesmo jeito. Ele disse: o que está acontecendo? Chamou elas e elas disseram: não, é porque as mulheres hebreias, elas são muito fortes, elas são bem preparadas. Quando nós chegamos, elas já tiveram os filhos. E ele disse: então a única solução agora é pegar os meninos homens e jogar dentro do rio. Mas a palavra do Senhor diz: quando Deus ele tem um propósito com o seu povo, Deus ele é fiel para cumprir, Deus ele é fiel para cuidar. E a palavra do Senhor diz que ele disse: agora nós vamos pegar os meninos homens e colocar dentro do rio, mas as meninas mulher deixa, porque deixando as meninas mulher, elas iam já casar-se com o povo do Egito e já ia se tornar lá deles. E a palavra do Senhor diz que nasce um menino, e esse menino ele nasce muito bonito e formoso, filho de Joquebede. E a palavra do Senhor diz que nessa época, com essa lei de colocar os meninos dentro do rio, os recém-nascidos, a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela ainda conseguiu esconder esse menino durante 3 meses. Mas a palavra é bem clara nos dizer que esse menino ele crescia muito bonito e muito formoso, e ela já não tinha mais como esconder aquele menino, e ela disse: vão matar o meu menino. Ela pegou, preparou um cesto de junco e vedou com betume, o mesmo betume que foi vedado a arca lá que Noé vedou, e colocou à margem do rio, porque nós observamos alguns pregadores dizendo que ela colocou no rio. Colocar dentro do rio é uma coisa, a margem do rio é outra coisa. A margem é bem na beirada. Ela colocou a margem do rio dentro lá, os juncos, aqueles matos. E a palavra do Senhor diz: olha o propósito. E nesse grande dia, a filha de Faraó, do rei Faraó, com as suas servas, ela foi até o rio tomar banho. E a palavra do Senhor disse: passando elas e olharam. E a palavra diz que o menino era muito bonito e formoso. E ela, olhando o menino, ela olhou o menino muito bonito. Ela disse: eu vou tomar esse menino para mim. E ela disse: procure alguém para cuidar desta criança. E a irmã de Moisés estava lá observando. E procure alguém para cuidar dessa criança e eu pagarei um salário para cuidar dele. E a irmã dele pegou e foi chamar a própria mãe para cuidar. E a palavra do Senhor diz que a própria mãe de Moisés pegou ele para cuidar, e a filha de Faraó ainda pagava um salário para ele. E a palavra do Senhor diz que passados-se os anos, Moisés ele já era bem crescido, e ela pegou e foi entregar a sua madrasta, a filha de Faraó, a qual pagava o salário para ele. Mas ele já estava crescido, já estava bem grande já, e entregou. E daí ele foi morar lá no palácio, lá dentro da casa do rei Faraó, com a sua madrasta. E a palavra do Senhor diz que passados-se os dias, os anos, e ele observando um certo dia lá, um dos egípcios judiando do seu povo hebreu lá, porque eles eram servos, eles eram escravizados para a sobrevivência, para a alimentação. E Moisés, vendo aquilo ali, ele se levantou e foi até lá. E a palavra do Senhor diz que ele, chegando lá, vendo aquilo ali, e naquela luta, naquela briga, ele mata um dos egípcios ali. E ele achou que ninguém tinha visto, mas passando, alguém viu ali e chegou até o ouvido de Faraó. E quando o Faraó soube disso, queria a cabeça de Moisés. Moisés foge de lá. E a palavra do Senhor diz que ele foi para outra terra. E chegando lá naquela terra ali, foi o lugar onde ele encontrou a sua esposa, onde ele encontrou o seu sogro, que é o Jetro. E a palavra do Senhor diz que lá ele, chegando lá, elas estavam à beira de um poço lá, pegando água.
E de lá ele teve aquele encontro e Jetro mandou chamar ele até a casa, e de lá ele ficou morando lá, começou a apacentar as ovelhas de Jetro. E a palavra do Senhor diz que um certo dia ele apacentando as ovelhas do seu sogro, ele olha aquela sarça pegando fogo. Agora nós vamos chegar até o versículo aonde nós lemos aqui no início. E ele vendo aquela sarça pegando fogo, aquela sarça ela queimava, mas não se consumia. Sarça, para quem é nordestino, para quem conhece o mato quando ele está seco, que ele começa a pegar fogo, parece que é gasolina, pega fogo, queima e consome tudo. Mas aquela sarça ela queimava e não se consumia. Então Moisés ele começa a se aproximar ali, vendo aquela sarça queimando e não se consumia. Ele, vou chegar para perto que eu quero ver o que é isso aí. E a palavra do Senhor diz que o próprio Deus, vendo aquilo ali, que ele estava se aproximando, a palavra do Senhor diz que Deus fala para ele: Moisés, afasta-te, Moisés. E a palavra do Senhor também diz no versículo 5: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Então, queridos irmãos, nós podemos observar que para o homem ter um encontro com Deus, nós precisamos tirar a sandália da impureza, nós precisamos tirar a sandália da iniquidade, porque nós observamos que Moisés ele vinha de uma terra impura, Moisés ele vinha de uma terra onde derramava sangue, e o próprio Moisés já tinha derramado um sangue, e a palavra do Senhor, Deus, o próprio Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Então, para a gente poder ter um encontro com Deus, para nós podermos ter intimidade com Deus, nós temos que tirar a sandália dos nossos pés. Qual é a sandália? A sandália da incredulidade, a sandália do pecado, da impureza, da avareza dos nossos pés. Então a palavra do Senhor diz que Deus ele tendo um encontro com Moisés, a palavra do Senhor diz que Deus ele levanta Moisés como libertador daquele povo. Mas a palavra de Deus diz, Moisés dizendo para o próprio Deus: mas Senhor, como eu vou chegar ali e falar para Faraó que ele tem que libertar aquele povo? Eu sou de língua pesada, e Faraó, ele é um homem, ele é rei, ele é soberano sobre aquele povo ali. Faraó ele já queria matar o próprio Moisés, e Deus fala uma palavra muito forte a Moisés: diga a Faraó que liberte o meu povo, e diga para ele, se ele disser quem foi que mandou, diga que eu sou o que sou. Por que Deus disse que eu sou o que sou? Porque Deus ele poderia dizer assim: Moisés, fala para Faraó que eu sou o libertador. Mas se Deus dissesse assim, fala para Faraó que eu sou o libertador, Deus ele se limitava. Porque nós podemos observar que se eu chegar aqui e eu vou dizer: Pastor William, eu sou um presbítero. Eu sou um presbítero, eu estou me identificando. Pastor William, eu sou um advogado. Eu já estou me identificando que eu sou um advogado. E Deus ali, ele não se identifica. Deus, ele disse: Moisés, fala para Faraó libertar o meu povo, porque eu sou o que sou. E aí Moisés disse: mas Senhor, você é o que é. Porque Deus, ele é o libertador. Deus, ele é o provedor. Deus, ele é o sustentador. Deus, ele é o mesmo Deus quando aquele povo passaram pelo fogo, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e ele estava. Deus, ele é Deus do fogo, ele é o Deus da água. Nós podemos observar quando aqueles homens estavam perecendo ali naquele barco, e eles chamaram a Jesus, e Jesus levantando a sua mão, e os ventos e o mar se acalmaram, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então nós podemos observar que quando Deus ele diz: eu sou o que sou, é porque ele é o dono do vento, ele é o dono do mar, ele é o dono do fogo, ele é o nosso sustentador, ele é o nosso provedor, ele é o nosso libertador, ele é quem cura, ele é quem sara, ele é quem restaura. Deus, ele não se limita. Deus, ele é o dono do ouro, o dono da prata. Só Deus, ele pode tudo e todas as coisas. Aleluia, Jesus, louvado, engrandecido. Então quando Deus diz: eu sou o que sou, é porque ele é tudo e todas as coisas. Deus, ele não tem limite. Deus, ele não... Às vezes nós limitamos tanto Deus. Nós estamos com um pequeno problema e ficamos: Senhor,
mas amanhã eu tenho aquela prestação para me pagar, e eu não tenho. Aí a pessoa vem para o culto, ou então diz assim: hoje eu estou muito aqui preocupado, muito cansado, não dá para mim ir no culto. A gente se preocupa, a gente se limita tanto, e Deus, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Deus é quem dá a última palavra, Deus é quem dá a última assinatura. Deus, Ele é o médico dos médicos. Às vezes nós podemos dizer assim: a pessoa já está despachada do médico com o câncer, mas Ele é o médico dos médicos, é Ele que dá a última palavra, é Ele que dá a última assinatura. Às vezes as pessoas dizem: o juiz já decretou tantos anos de prisão, mas Deus, Ele, quando Ele está na direção, quando Ele está no controle, nós podemos observar que Paulo e Silas, eles estavam na prisão, mas as cadeias se quebraram. Nós podemos observar quando Pedro também, ele estava na prisão, e a palavra do Senhor diz que a igreja, ela estava em contínua oração. E Deus, Ele envia o anjo ali naquele dia e liberta Pedro. A palavra do Senhor diz que a primeira porta se abre, a segunda se abre, mas ele chega à terceira, que é a porta de ferro. Mas, queridos irmãos, não tem porta de ferro que se pare em pé diante do nosso Deus, porque Deus, Ele não se limita diante de uma porta de ferro. E a palavra do Senhor diz que a porta de ferro se abriu porque aquela igreja estava em contínua oração. Mas às vezes a gente ora um dia, ora outro dia, e diz: já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Então que nós possamos se basear na palavra do Senhor, porque quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, não há inferno que possa parar a igreja do Senhor, não há Satanás que possa parar a igreja do Senhor, porque o Deus de Israel é o Deus todo-poderoso, é o Deus que não se limita, é o Deus da água, é o Deus do fogo, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que restaura. E nessa noite eu já posso determinar aqui sobre vidas aqui. Você que entrou desanimado, você que entrou desenganado pelos médicos, você que entrou com algum parente que se encontra desenganado pelos médicos, mas nessa noite nós já determinamos pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que Deus, Ele pode curar, Deus, Ele pode restaurar, Deus, Ele pode transformar. Deus é o mesmo Deus que ressuscita mortos, e nessa noite é o mesmo Deus que se encontra aqui. Aleluia, Jesus. E nós, voltando aqui para o texto, a palavra do Senhor diz que Deus diz: Moisés, fala para Faraó que quem está mandando libertar é o eu sou o que sou. E a palavra do Senhor diz que Moisés, chegando lá diante de Faraó, disse: Faraó, liberta o povo, que eu sou o que sou, está ordenando. E Faraó disse: não vou libertar. Faraó disse: eu sou rei, eu posso. Mas por que Faraó não queria libertar aquele povo? Porque aquele povo era escravo, aquele povo, ele trazia renda. Aquele povo, olha a diferença de escravo para servo. Aquele povo, ele não servia, aquele povo era escravizado. Mas a palavra do Senhor, antes de chegar aqui em Moisés, antes de Deus levantar Moisés, a palavra do Senhor diz que quanto mais eles escravizavam, mais o povo crescia. E a palavra do Senhor diz que aquele povo, ele já não suportava, já não aguentava mais, e o povo clamou a Deus. E a palavra do Senhor diz: pela aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, eu vou levantar um como libertador do meu povo. E a palavra do Senhor, ela diz aqui que o Senhor não quebra princípio da sua palavra. O Senhor Deus de Israel, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele faz. O homem, ele pode até cumprir, ele pode até prometer e não cumpre, ele pode até prometer e não fazer, mas o nosso Deus, a palavra dele diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele não quebra princípios da sua palavra. Nós observamos no livro do profeta Isaías, quando ele diz assim, que os seus ouvidos não estão agravados, para que possam ouvir o nosso clamor. Aquele povo, ele clamou lá no Egito. Aquele povo, ele não suportava mais, ele não aguentava mais. E ele começou a clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor daquele povo. E Ele lembrou da aliança que Ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. E disse: por amor a Abraão, Isaque e Jacó, e a aliança que eu fiz com eles, eu vou levantar um libertador para o meu povo. E logo em seguida, no livro do profeta Isaías, diz também
que a mão dele não está encolhida para que possa nos alcançar, para que possa nos salvar, nos libertar, nos resgatar. Porque aonde a nossa mão não pode alcançar, a mão de Deus ela alcança. Queridos irmãos, faça aquilo que você pode fazer, mas aquilo que nós não podemos fazer, a mão de Deus ela alcança. Só saindo um pouquinho aqui do texto, nós podemos observar que aquilo que podemos fazer, façamos. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus ele entra com o impossível. Porque quando Jesus chega ali, e as irmãs, lá no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 35, que Jesus chega bem ali, e as irmãs de Lázaro dizem assim: ah, mestre, se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. E Jesus ele não quer saber como você se encontra. Jesus ele não quer saber o quadro. Jesus não quer saber se está morto, se já cheira mal, se já faz 4 dias. Jesus ele entra com providência onde nós não podemos entrar. Então a palavra do Senhor diz, Jesus ele disse: eu só quero somente saber onde está o túmulo. Quando ele chega diante do túmulo, ele só diz assim: retirem a pedra, porque naquela época os túmulos eles eram altos, cavernas, as pessoas entravam em pé. E ele disse assim: retirem a pedra. Por que Jesus pediu que retirasse a pedra? Jesus ele não é o Deus do impossível? Não é o Deus que tudo pode? Sim, mas Jesus ali simbolizou ali para nós que aquilo que o homem pode fazer, não espere Deus descer na terra para fazer. Então ele disse: retirem a pedra. Quando eles retiraram a pedra, ele levou os seus olhos para o céu e falou diretamente com o Pai e disse: Lázaro, sai para fora. Então essa palavra, essa passagem aqui é Jesus simbolizando que aquilo que o homem pode fazer, faça. Aquilo que é a pedra que você pode remover, remova. Porque aquilo que é impossível para Deus, Deus ele entra com providência. Aquilo que é impossível para o homem, Deus ele entra com providência. Porque nós observamos ali Jesus mandando retirar a pedra. Qual tem sido a pedra que tem impedido o seu milagre? Qual tem sido a pedra que tem impedido de você receber a sua bênção? Nessa noite comece a retirar a sua pedra, porque Jesus ele quer fazer aquilo que é impossível para o homem. Jesus ele quer mudar a história. Jesus ele quer transformar a vida. Jesus ele quer entrar na área espiritual, na área financeira, a área conjugal, a área material, a área da saúde. Mas ele está pedindo para você retirar a pedra. Qual tem sido a pedra que tem impedido? Retire a pedra nessa noite, porque Jesus de Nazaré, ele se faz presente aqui nessa noite para entregar o seu milagre em nome de Jesus. E ele ainda diz mais: se creres, tu verás o milagre de Deus. Então, queridos irmãos, se nós cremos, nós veremos o milagre do Senhor Jesus. Ele só quer somente que retire a pedra, porque o impossível, ele entra com providência. Mas tem gente sentado na cadeira, no sofá da casa e dizendo: ah, Jesus, traz o alimento. Ah, Jesus, traz a roupa. Ah, Jesus, paga o aluguel. Queridos irmãos, se a gente está com saúde, está podendo andar, está com fôlego de vida, vamos fazer aquilo que nós podemos fazer, porque o impossível Deus ele entra com providência. Mas a gente observa que tem gente que é preguiçoso, né, pastor William? Tem gente que quer que Deus faça tudo, mas o próprio Jesus aqui ele nos mostra, dentro do Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 35, ele dizendo: retire a pedra. Por que ele mandou retirar a pedra? Porque é muito fácil. Ele podia chegar, no estalar de dedo, ele retirava a pedra e mandava: Lázaro, vem para fora. Então Jesus ele mostrou que nós temos aquilo que nós podemos fazer. Não espere Jesus fazer, porque ele vai entrar somente com aquilo que é impossível aos olhos humanos. Então, voltando para dentro da palavra, Moisés chega diante de Faraó e diz: liberta o povo de Deus, porque o eu sou o que sou mandou libertar. Ele disse não. Por que ele ia libertar? O povo era escravo. O povo trazia rendimento, trazia o pão, o alimento, trazia bens financeiros para ele. E ele disse não. Deus disse: ah, ele não vai libertar? Não vai soltar? Então agora sou eu que vou endurecer o coração dele e vou fazer com que ele não liberte mesmo o povo. E vou lançar as pragas. Lançou a primeira, lançou a segunda, lançou a terceira, lançou a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona praga. Parando na nona praga, nós podemos observar uma das coisas que eu observo. Irmãos, não tem escassez, não tem pandemia, não tem fome, não tem miséria, não tem guerra, não tem terremoto,
não tem nada que pare o povo de Deus, porque eu afirmo dentro da palavra do Senhor. Eu vi muita gente, muito crente, preocupado dentro da pandemia. Eu digo, gente, se você estiver alicerçado na palavra do Senhor, se você estiver servindo a Deus verdadeiramente, não te preocupe, porque Deus ele é fiel para cuidar, porque Deus ele é fiel para manter dos seus. Oh, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz, aqui dentro dessa palavra, lançando a 9ª praga, aí Deus diz, agora eu vou lançar a 10ª praga. Quando ele disse agora a 10ª praga é a praga dos primogênitos, aí ele chama a Moisés, porque naquela época, eu creio que todos aqui conhecem, mas se tiver alguém que está visitando hoje, que ainda não conhece, naquela época, Deus ele falava diretamente com o sacerdote, e o sacerdote passava para o povo. E naquela época, Moisés era o único que tinha o contato direto com Deus e transmitia para o povo. E Deus disse a Moisés, vou lançar a praga dos primogênitos agora. Vai ser a 10ª praga, a praga dos primogênitos. Fala para meu povo, fala para o povo de Israel, que mate um cordeiro que não tenha nada de nem aleijado, nem mancha, nem nada. Olha só, o cordeiro já está lá no início, o sangue também já está lá no início. Mas o cordeiro, ele tem que estar limpo, não tem que ter nenhuma impureza, não tem que estar aleijado, nem nada, nem mancha. Mate um cordeiro, pegue o seu sangue e unja os umbrais das portas. Porque hoje à noite passará o anjo da morte. E aonde ele chegar, que as portas, os umbrais das portas estiverem passado o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrará. E assim o povo de Deus pegaram, mataram os cordeiros, pegaram o sangue e passaram nos umbrais da porta. E Faraó, como rei todo-poderoso, o povo do Egito lá, tranquilamente, aí o anjo da morte vem. Quando ele chega lá, dos primeiros que morreram foi o filho de Faraó. Porque para que nós possamos entender aonde é que eu quero chegar, Deus, ele é fiel para cuidar do seu povo. O seu povo ali estava dentro do Egito, as pragas estavam acontecendo dentro do Egito, mas o povo de Deus estava coberto pela potente mão do Senhor. Quando veio a praga, a 10ª praga dos primogênitos para ceifar, Deus manda avisar o seu povo, unge os umbrais da porta, e a palavra do Senhor diz que nenhum dos povos de Deus foi atingido, mas primeiramente foi o filho do rei Faraó. Então, queridos irmãos, eu quero te afirmar dentro da palavra do Senhor aqui nessa noite, que Deus ele é fiel para cumprir e para cuidar do seu povo. Não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo pelo mundo afora, são guerras, são terremotos, são fome, são tsunamis, são pandemias, são muitas enfermidades acontecendo, mas permaneça fiel diante da palavra do Senhor, permaneça fiel diante de Deus, porque Deus ele é fiel para cuidar, Deus é fiel para cumprir sobre o seu povo. Deus está com a sua potente mão cuidando de cada um de nós. Aleluia, Jesus. Então a palavra do Senhor diz que quando veio as pragas dos primogênitos que matam o filho de Faraó, Faraó disse, não, solta esse povo, liberta esse povo, deixa esse povo ir embora, porque eu não aguento mais esse Deus aí de Moisés, não. Eu não aguento mais esse Deus de Moisés aí não, porque tá destruindo, tá acabando com tudo aqui. Liberta esse povo. Aí a palavra do Senhor diz que eles libertaram o povo cativo de dentro do Egito. Queridos irmãos, aonde é que eu quero chegar? Hoje nós estamos aqui falando do culto de cura e de libertação. Deus ele tem o poder de libertar? Tem. Deus ele tem o poder de curar? Ele tem. Nós podemos observar que dentro da palavra do Senhor, o povo de Deus estava ali escravizado, o povo de Deus estava ali sofrendo, e a palavra do Senhor diz que o povo começou a clamar, e Deus, olha os detalhes, a parte mais importante são os detalhes. O povo estava escravizado, e o povo começou a clamar, e Deus ouviu o clamor do povo. Quando Deus ouviu o clamor do povo, Deus se lembrou da promessa que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó.
vou levantar um libertador para resgatar o meu povo que está cativo ali no Egito. Então, queridos irmãos, se nós estamos passando por alguma coisa, por alguma dificuldade, por algo que nós não conseguimos resolver, aquele povo ali, eles não tinham força, eles não tinham nenhuma solução, aquele povo ali estava escravo, não tinha nenhuma forma, nenhuma maneira para eles saírem ali, eles iam morrer a vida inteira ali no Egito, escravizado de geração em geração, e não iam conseguir sair dali. Mas eles se lembraram de Deus, que Deus ele poderia fazer, Deus ele poderia mudar o quadro e a história, e eles começaram a clamar. Quando eles começaram a clamar, Deus ele ouviu e disse: vou levantar um libertador para resgatar o meu povo que está ali no Egito. Então hoje nós estamos em um culto de libertação. Então, queridos irmãos, não importa o que você deixou para trás, se é filho, se é esposo, se é esposa, se é sobrinho, se é vó, se é mãe, se é parente, não importa o quadro ou a situação que você deixou para trás, que tem parecido impossível diante dos olhos humanos, eu quero te apresentar aqui dentro da palavra do Senhor nessa noite aqui, que Deus ele é fiel para cumprir, que Deus ele pode ter, Deus ele tem o poder de mudar a história, de transformar e de libertar, porque Deus ele libertou aquele povo que estava escravizado ali dentro do Egito ali, mas aquele povo ali, ele clamou, ele se lembrou de Deus. Mas às vezes tem pessoas que eles estão sofrendo, mas eles dizem assim: eu vou resolver do meu jeito, eu vou resolver com a força do meu braço. Mas, queridos irmãos, nós temos que entender que não é do nosso jeito e não é com a força do nosso braço, mas é aqui, ó, é de joelho, é clamando. A palavra do Senhor diz que os muros de Jericó, eles caíram, aquele povo rodeando e clamando, eles dando aquelas voltas ali. Quando a gente não pode com o inimigo de frente, a gente busca reforço, porque nós podemos observar dentro do livro de Salmos, capítulo 121, se não me falha da memória, o salmista Davi, ele diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Se Deus ele criou os céus e a terra, então ele é dono de tudo e de todas as coisas. A palavra do Senhor diz lá no início, lá em Gênesis, que Deus ele criou os céus e a terra e tudo que nela existe. E a palavra do Senhor diz que ele criou os animais, os peixes, as aves do campo, tudo. E preparou o jardim e disse assim: Adão, agora eu vou te colocar aqui dentro e tu vai cuidar, tu vai governar. A palavra do Senhor diz que não foi nem Deus que colocou o nome nos animais, foi Adão. E diz: tu vai governar. Agora, por que o homem vive escravizado hoje? Deus ele fez o homem para ser escravo? Não. Lá do início Deus diz assim: ele fez o homem para governar. Mas a palavra do Senhor diz que, vendo Deus que não era bom o homem só, colocou a mulher, colocou lá dentro do jardim e disse bem assim: comerás de tudo que tem dentro do jardim, menos da árvore que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós podemos observar que aquela árvore, ela era atraente, aquele fruto ele era atraente. A mesma coisa, irmãos, aquele povo ali do Egito, aquele povo ali que estava no Egito, que saiu para entrar na terra prometida, na terra de Canaã, que murmurou tanto, eu fico observando assim, só mudou a geração, mas o povo hoje é o mesmo. Sabe por quê? Porque Deus, tirando o povo lá, e o povo estava lá no deserto, e Deus mandava maná, Deus mandava a coluna de fogo para aquecer no frio, Deus mandava a nuvem para proteger do sol, Deus mandava maná de dia e de noite, de manhã e de tarde, mas mesmo assim o povo murmurava dizendo: ah, Moisés, se nós estivesse lá no Egito, nós tínhamos cebola para comer, pepino, nós tínhamos lugar para ser enterrado. Tem gente se contentando com migalha. Deus está querendo dar o melhor da terra e tem gente se contentando com migalha. Tem gente querendo voltar para o Egito. Nós podemos observar uma coisa aqui muito importante. Deus ele é o Todo-Poderoso? Sim, Deus ele pode tudo e todas as coisas. Deus ele até conseguiu tirar o povo de dentro do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do coração do povo. Por quê? Deus ele levantou Moisés como libertador, resgatou o povo lá do Egito, mas o povo estava lembrando. Deus estava sustentando, Deus estava mantendo, Deus estava provendo e o povo estava querendo. Queridos irmãos, se Deus já nos resgatou de um lugar de escravidão, não retrocedas.
Não volte. Nós não somos caranguejo aqui, que anda de banda, né? Não é verdade? Nós temos que andar para frente. Deus ele quer. E outra coisa, nunca murmure quando Deus tira algo que está em suas mãos, porque quando Deus tira algo que está em suas mãos, Ele quer lhe dar algo maior, Ele quer lhe dar algo melhor. Deus ele não quer o pior para nós, Deus ele só quer o melhor para nós. Então nós observamos lá, só dando uma voltinha lá no jardim, e Adão e Eva lá dentro do jardim, numa boa, lá dentro do jardim, e a palavra do Senhor diz que eles estão lá e Eva olha aquele fruto bonito, atraente, e a serpente chega lá. E aí, Eva, por que você não come dessa fruta aí? Não, Deus disse que se comer dela morrerás. Nada, moço, isso é história. Olha só, o povo no mundo tem um ditado que diz assim: tu viu agora o que Satanás inventou? Tu viu o que Satanás criou agora? Satanás ele não cria nada. Satanás ele pega o próprio instrumento que Deus criou para manipular. Porque eu vou mostrar dentro da Bíblia para vocês também. Satanás somente, nada, pode comer. Eva vai lá, pega do fruto, dá uma mordida e leva a Adão. Satanás criou alguma coisa? Não. Pegou o próprio instrumento, o próprio fruto que Deus criou e disse que não era para comer e foi lá. E a palavra do Senhor diz que todos os dias, no final do dia, Deus vinha falar com Adão. Quando ele chega nesse dia e chama Adão, Adão está escondido, já com umas folhas aqui. Por quê? O que afasta o homem de Deus? O pecado, a desobediência. Eles desobedeceram a Deus e pecaram. Aí eles já ficaram afastados de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele lá escondido, aí depois Deus vem lá, Deus já sabia de tudo, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e a palavra do Senhor diz que Deus lá conversando, e ele disse: foi a mulher que tu me deste. Olha só, desde o início ninguém quer assumir a culpa, ninguém quer assumir o erro. Foi a mulher que tu me deste. O que foi que a mulher disse? Foi a serpente. A serpente nada, ela sabia que não podia comer, a serpente somente manobrou ali, manipulou um pouco. Quem pegou a fruta foi Eva. Então nós podemos observar aqui que desde o início ninguém quer assumir a culpa. Desde o início Satanás nunca criou nada, mas Satanás pega o instrumento criado por Deus e manipula. Nós podemos observar que Deus cria homem e mulher. O que foi que Satanás disse? Agora o homem vai ser gay, a mulher vai ser lésbica. Mas Deus disse o quê? Façamos o homem e a mulher. Entendeu? O homem para com a mulher para com o homem. Aí homem com homem, mulher com mulher. Satanás criou alguma coisa? Não, ele pegou o próprio instrumento, a própria matéria que Deus criou e manipulou. Então que nós possamos estar muito atentos dentro da palavra do Senhor, porque Satanás, ele não tem o poder de criar, mas ele tem o poder de manipular. Nós podemos observar que a única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Porque quando nós pecamos, Adão, quando ele pecou, ele já se envergonhou. Ele já se envergonhou, ele já se escondeu ali de Deus. Vou estar resumindo aqui, que eu estou observando que a hora já está chegando aqui ao fim já. E a gente observa aqui que o homem ele já se envergonhou. Então, queridos irmãos, nesta noite, neste culto de cura e de libertação, eu vim trazer uma palavra aqui dentro da palavra para mostrar para vocês que Deus ele tem o poder para libertar. E Deus ele tem o poder para cuidar do seu povo. Porque nós observamos aqui dentro da grande opressão, dentro da grande escravidão ali daquele povo ali. Mas quando o povo clama por Deus, Deus ele se lembra do concerto que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. E ele disse: eu vou levantar um libertador para resgatar o meu povo que está ali cativo no Egito. Aí por isso é que eu fui pegar lá do início, lá do livro de Gênesis, para que vocês possam entender como é que aquele povo foi parar lá no Egito, como aquele povo foi se tornar escravo, e como foi que Moisés surgiu também, para que Deus levantasse Moisés para ser o libertador daquele povo. Então, queridos irmãos, Deus ele levantou Moisés
para libertar aquele povo que estava cativo, aquele povo que estava escravizado, aquele povo que estava sofrendo. Então, queridos irmãos, a nossa parentela, a nossa família, aqueles que estão escravos, que estão sofrendo, aqueles que estão nas garras do inimigo, queridos irmãos, que nós possamos confiar que Deus ainda tem o poder de transformar, que Deus ainda tem o poder de libertar, de resgatar, de trazer e de mudar a história, porque nós podemos observar que José também ele passou por uma transformação muito grande. José ele foi vendido, ele foi escravizado, ele foi caluniado, mas José ele foi governador. Nós podemos observar que José, na mesma terra aonde ele foi caluniado, que ele foi humilhado, José ele foi levantado como um governador. E, queridos irmãos, não precisa mudar de rua, não precisa mudar de casa e nem de endereço, porque no mesmo lugar de humilhação é que Deus vai te levantar, é no mesmo lugar de humilhação é que Deus vai te levantar, porque Deus não precisou tirar José do Egito, Deus foi lá no Egito que Deus levantou José, mas é no tempo certo, é na hora certa. Nós podemos observar que tem muita gente que já não aguenta mais esperar, mas, queridos irmãos, o processo, ele não é fácil, o processo ele é árduo, às vezes dura muito tempo. A gente observa ali que no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, a palavra do Senhor diz que Deus ele se cala 400 anos com o povo. Mas não é porque Deus se calou que ele não estava cuidando. Se você estiver clamando, se você estiver orando, se você estiver buscando e Deus não está respondendo, não se preocupa, porque mesmo assim Deus ele está cuidando de cada um de nós. Deus ele está cuidando da nossa vida, Deus ele está cuidando dos nossos, da nossa parentela. Quando nós estamos aqui adorando e ouvindo a sua palavra e clamando e buscando a Ele, Deus ele está cuidando dos mínimos detalhes de mim e de você. Não deixe de servir a Deus, não deixe de cultuar, não deixe de fazer a obra do Senhor pelos afazeres do dia a dia, porque às vezes tem coisas que aos nossos olhos são bênção, mas são maldição. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, eu posso afirmar para vocês que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. A vinda do Senhor está se aproximando mais, está aproximada mais do que nunca. Todos os sinais que estão aqui dentro da palavra do Senhor estão se cumprindo. Eu posso dizer para os irmãos que só falta se cumprir a vinda do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, às vezes tem gente dizendo assim: rapaz, apareceu um trabalho daqui, outro dali, isso irmãos, que nós possamos fazer, trabalhar somente na medida que nós possamos sobreviver, nos sustentar e nos manter, mas não vamos nos prender e nos preocupar com os bens materiais, porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos amontoar tesouro aqui na terra, onde as traças o ferrugem corrói, os ladrões roubam ou minam, mas que nós possamos amontoar tesouro no céu, porque é lá que está o nosso galardão. Porque nós podemos observar que Jesus ele deixa uma promessa naquele período de 40 dias após ele ressuscitar, e ali com seus discípulos, antes de subir para o Pai, ele deixou uma promessa para conosco, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por ele. E ele disse mais antes: eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Então, queridos irmãos, aonde Jesus está? À direita do Pai. Jesus ele está lá à direita do Pai, que está centrado no trono, e ele deixou uma promessa para conosco, que um dia ele voltará, para que onde ele esteja, nós estejamos também. Então que nós possamos confiar, que nós não deixamos as lutas, as pelejas, as dificuldades nos abater, nos parar, nos esfriar a nossa fé, mas que nós possamos estar alicerçados todos os dias na palavra do Senhor, nem que seja um versículo que nós leiamos, um capítulo que nós leiamos todos os dias, mas que nós venhamos ler, que nós estejamos alicerçados, porque se nós estivermos alicerçados nessa palavra, eu creio verdadeiramente que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus, porque ela é o nosso alimento, ela é o nosso pão, ela é a vida, ela é que traz a saúde, ela é que traz a restauração. Tudo que nós precisamos, nós encontramos dentro deste livro, porque ele é o livro mais atualizado que tem na face da terra. E eu já agradeço
e já encerro por aqui e agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, e que os irmãos possam guardar esta palavra na tábua dos vossos corações em nome de Jesus.